Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo com a grata satisfação de receber o atual reitor da USP, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, contemporâneo, colega, enfim, ralador das antigas. Muito obrigado, Carlotti, por nos receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Edmo. Prazer em te rever. Sou amigo seu, amigo da sua família, fomos colegas de Otônio Mota. É um prazer estar aqui com você. Professor, o que tem na água de Ribeirão Preto, hein? Só para saber, porque eu não sei se a USP bebe da água de Ribeirão Preto, ou a água de Ribeirão Preto que abastece a USP. O que tem na água de Ribeirão Preto? Bom, quando a USP foi interiorizada, Edmo, em 52, que formou o campus de Ribeirão Preto, nós fizemos grandes escolas em Ribeirão Preto. Então, a Faculdade de Medicina é uma instituição líder dentro da Universidade de São Paulo, assim como as entidades fundadoras, e ela é muito respeitada. Então, esse respeito que a universidade tem pela Faculdade de Medicina de Ribeirão, ela acaba transmitindo para os seus membros, e nós já tivemos o professor Hélio Lourenço de Oliveira, que ele era vice-reitor, depois se transformou em reitor, que foi cassado, e mais recentemente, há 2 gestões atrás, o professor Zago, e agora comigo. Acho que isso reflete a qualidade da ciência que se faz em Ribeirão. Deixa eu te perguntar uma coisa. O papel, rapidamente, não quero me ater muito não, mas o papel da universidade na pandemia. Quer dizer, o HC, a gente sabe a participação do HC, sim, mas o papel da universidade na pandemia, eu queria que você me desse um apanhado rapidinho. Bom, primeiro, assim, a universidade manteve suas atividades de ensino e de pesquisa e de pós-graduação. Então, nós fizemos uma migração muito rápida para atividades não presenciais. Lá em março ainda de 20, nós já estávamos fazendo atividades não presenciais e mantivemos o máximo de possível. Isso em relação ao ensino. Em relação à pesquisa e extensão, todas as áreas de laboratórios da USP se concentraram na Covid. Então, vou dar alguns exemplos. Nós tivemos 18 laboratórios da USP fazendo o teste Covid. Então, muitos dos testes PCR que foram feitos no estado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, foram feitos aqui na universidade. A universidade rapidamente desenvolveu uma produção de equipamentos de segurança, de máscaras, por exemplo. Fizemos um respirador de baixo custo num curtíssimo tempo, em 2 meses, nós já tínhamos um respirador, que foram produzidos cerca de 1.000 respiradores com a ajuda da Marinha do Brasil, que foram distribuídos para todo o Brasil. Isso diminuiu muito o trabalho das equipes que não tinham respiradores naquela época, se você lembrar, a falta de oxigênio, a falta de respirador. E fizemos muitas pesquisas, o vírus foi isolado aqui na USP, aqui no Brasil, o sequenciamento do vírus, que permitiu várias conclusões, também foi feito aqui na USP pela professora Esther, da Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, houve uma mobilização muito grande. E eu acho que a população reconhece esse valor, reconhece o papel da ciência e outros equipamentos que foram feitos, por exemplo, uma tomografia de impedância que mede a ventilação e o fluxo pulmonar, foi desenvolvido aqui também por uma empresa aqui dentro da USP, uma startup na USP, e ela foi muito utilizada durante a Covid. Então, para você ventilar melhor esses pacientes, muitos deles usaram esse equipamento desenvolvido aqui antes da pandemia, aí não foi durante a pandemia, foi antes. Então, eu acho que a universidade se mostrou presente, fora que os 2 HCs, o HC de São Paulo e o HC de Ribeirão,
se mobilizaram enormemente. O HC de São Paulo ficou com mais de 800 leitos disponíveis para a Covid. Então, se em alguns países, algumas cidades do mundo, nós tivemos filas de paciente morrendo na rua, no Brasil isso não aconteceu. Então, muito se deve aos hospitais universitários que se dedicaram firmemente ao tratamento desses pacientes. Em relação a aulas, né, apesar de alguns períodos aí ausentes em função do fechamento, né, para poder preservar o contágio, mas não houve nenhuma descompensação no calendário dos alunos nas universidades, né? Nós, logo no começo, nós mantivemos atividades não presenciais. Eu posso descrever bem a pós-graduação, que eu era pró-reitor de pós-graduação em 2020. Então, as aulas foram transformadas em não presenciais, as defesas de tese também foram feitas não presenciais. É claro que teve um prejuízo para a atividade de laboratório. Então, aquele aluno que precisava ir no laboratório, interagir com pessoas, esses experimentos foram suspensos. Tanto é que nós aumentamos em 1 ano, depois progredimos para 2 anos, o período que as pessoas podiam fazer as suas teses por causa desse prejuízo, principalmente da ida de laboratórios, ida de bibliotecas. Mas nós conseguimos manter o máximo de atividade possível durante esse período da pandemia. A mesma coisa aconteceu na graduação. Nós mantivemos as turmas formando, mesmo no sentido de pandemia. E agora nós estamos procurando compensar algumas falhas na formação com atividade complementar durante o ano de 22. O desenvolvimento de vacina, só para encerrar esse assunto, o desenvolvimento de vacina avançou bastante dentro da universidade, não? Eu acho que sim, existe uma percepção grande. Então, nós temos 2 grupos que fizeram vacina. Uma vacina nasal, pelo professor Calil, do INCOR, da Faculdade de Medicina, e em Ribeirão Preto, por uma atividade da Faculdade de Medicina e da Fiocruz, também foi, e com auxílio da UFMG, foi montada uma vacina que já está em fase pré-clínica. As 2 já estão sendo testadas. Eu acho que isso é importante, que nós precisamos criar no Brasil um centro de vacinas para que as próximas pandemias nós não tenhamos tantas dificuldades como nós tivemos agora com a Covid, que nós precisamos comprar vacinas do exterior. E é claro, quem vende a vacina, ele sempre procura abastecer primeiro o seu país e depois aqueles países com maior possibilidade financeira. E o Brasil demorou um pouquinho para ter as suas vacinas. Então é fundamental que nós criemos no Brasil um centro de vacina apoiado pelo governo, apoiado pelo Estado, pela FAPESP e pelas universidades, para que nós possamos ter uma resposta mais rápida e vacinas de melhor qualidade no futuro. Bom, vamos lá. Com relação às cotas, né? Como é que a USP analisa esse resultado até agora dessa implantação, obrigação, não sei como é que prefere se dizer, né? Da utilização de cotas dentro do ensino? A cota na Universidade de São Paulo foi estabelecida em 2017. Antes nós tínhamos um programa de abono, mas em 2017 nós estabelecemos as cotas, então os alunos entraram em 18, 50% são alunos de escola pública, portanto uma cota social, e desses 50%, 37,5% de alunos PPI, preto, pardos e indígenas. Esse 37,5%, ele vem da proporção dessa população dentro do estado de São Paulo. Então, desde a implantação em 2017, que nós estamos recebendo esses alunos, primeiro, nós não tivemos queda da qualidade do ensino nem da pesquisa da universidade. Os nossos rankings, nós estamos bem posicionados, a nossa produção científica continua de ponto, uma liderança na América Latina, na Ibero-América pela universidade, então não tivemos nenhum prejuízo na qualidade. O grande desafio que nós temos agora é com a permanência desses alunos. É claro, quando você coloca dentro da universidade um aluno carente, por questões financeiras mesmo, e os alunos PPI, eles vêm de camadas menos favorecidas, então nós precisamos aumentar o valor despendido com bolsa para esses alunos, garantir alimentação, garantir acesso à internet. Então esse é o grande desafio dessa gestão,
é fazer um programa que aumente o apoio e a permanência, inclusive buscando na iniciativa privada financiamento também. Então, nós lançamos em agosto um programa que chama USP Diversa, que nós estamos... Peraí. Não acaba com o meu programa, não. Poxa, tudo que eu quero te perguntar, você tá falando de uma vez. Por favor, vamos na manha. Peraí. Só me fala uma coisa, como é que está o aproveitamento desses cotistas? Era essa a pergunta para ficar nas cotas, né? Como é que é o aproveitamento desses cotistas, levando-se em conta exatamente isso que o senhor falou? As questões sociais e as questões culturais, né, que estão nas sociais e financeiras, de um aluno cotista que vem disputar com, provavelmente, pessoas que ingressaram na faculdade com nível um pouco melhor. Correto. Quer dizer, o ensino médio é determinante para a nota desse aluno quando ele ingressa, porque ele traz toda essa bagagem do ensino médio. Então, quando o aluno... Eu vou te dar dados de um trabalho que foi feito pela professora Marta Rett, com duração de 4 anos esse trabalho, foi 18, 19, 20 e 21. Então, ela notou que o aluno, quando ingressa, ele tem uma diferença de 1,2 na nota. Então, o aluno tira... o aluno não cotista tira 9 e o aluno cotista tiraria 7,8. Então, tem uma diferença de 1,2. Durante o curso, essa diferença vai diminuindo e ela termina em 0,5, quando você examina um grupo e outro. E num determinado grupo, nós fizemos um programa junto com o Banco Itaú de um aporte financeiro para esses alunos de R$800 por mês. Esses alunos, eles diminuíram essa diferença e no final do curso, eles estavam com as mesmas notas dos alunos não cotistas. Então, mostrando que quando você tem um aluno cotista, naturalmente, ele já melhora, ele já se aproxima do aluno não cotista durante a faculdade. Se você dá um apoio financeiro para esse aluno, no final eles acabam misturados, você não consegue identificar na nota de quem que é cotista, de quem não é cotista. Então, são duas informações. Primeiro, é um aluno que ele tem capacidade, ele tem potencial e durante a faculdade ele compensa essa diferença que ele entrou. E a outra é que se você der um apoio financeiro, esse aluno melhora ainda mais do que espontaneamente. Bom, rapidamente, a senhor pretende, ou a universidade pretende usar o sistema de cotas também no corpo docente, não? Não, o que nós estamos estimulando é que as bancas tenham diversidade, tanto em relação a gênero, quanto em relação étnico-racial. Se você fizer uma banca diversa, quer dizer, uma banca de 5 pessoas, pelo menos 2 mulheres, que tenha pelo menos uma pessoa preto ou pardo, que é mais comum, indígena é mais difícil, naturalmente esse concurso ele vai sendo realizado com uma visão um pouquinho mais humanista, com uma visão um pouquinho diferenciada, pensando na diversidade. Então, essa política, nós estamos, para fazer uma modificação no corpo docente, nós estamos fazendo 2 políticas. Uma é o apoio à pós-doc, fortemente para a questão de gênero e para a questão étnico-racial. Então, você dá bolsas para essas pessoas para que elas possam fazer sua formação e depois prestar um concurso para docente. E a outra é fazer uma composição mais eclética da banca de concursos, de mestrado, de doutorado, ingresso na carreira, de professores titulares, para que as pessoas pensem nessa diversidade quando eles vão fazer o concurso. Então, nós não estamos, no momento, pensando em cotas para o concurso docente, mas nesses outros mecanismos de estímulo à maior diversidade. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube.
Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, gentilmente recebendo o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da USP, e que está nos atendendo, a gente agradece novamente. Professor, 2 semanas atrás eu entrevistei o secretário da Fazenda, Felipe Salto, e na conversa a gente abordou que não houve prejuízo na arrecadação estadual e, consequentemente, no número de 502 do ICMS para a faculdade, também, para a universidade também não representou queda. Porém, ele vê com muito maus olhos o ano que vem, 2023. O senhor está se preparando para um possível prejuízo para 2023, uma queda de arrecadação? Eu vou te dizer os dados que nós temos e o que nós podemos interferir. A arrecadação do Estado do ICMS nesse ano, ele foi superior ao planejado pela Fazenda. Mesmo no mês de agosto, que já incorporou essa queda na arrecadação do ICMS pelos combustíveis, ainda nós estamos mantendo um valor positivo em relação ao planejado. Para o orçamento do próximo ano, o próprio Estado reajustou o nosso valor em quase 6% do nosso orçamento, a previsão do orçamento. Então, nós tínhamos um dado atual de 7 bilhões e 100 milhões para esse ano, e ele foi acrescido para 7 bilhões e 500 milhões. Então, eu acredito, se nós fizermos uma gestão responsável, nós não teremos problema com o financiamento do próximo ano, a menos que nós tenhamos algum acidente maior na economia, uma queda muito acentuada da economia, mas hoje nós estamos trabalhando dentro da universidade com valores bem realistas. Então, o nosso comprometimento da folha, que já foi no passado, se você se lembra quando se falava em crise da USP, de 105% em relação ao orçamento do Estado, hoje nós estamos abaixo de 70%. Então, todo o gasto da USP, ele está sendo planejado, nós estamos olhando o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos, para nós podermos pensar nesses gastos que eles acabam ficando dentro do orçamento. E aprovamos no Conselho Universitário um orçamento de 2 bilhões de reais de investimentos. Investimento é aquele dinheiro que você faz um prédio, ou faz alguma construção, mas ele não vai repercutir nos próximos anos. Então, eu acho que o momento da universidade é bastante favorável, mas de muita responsabilidade também. Então, pelo cenário atual, nós estamos bem. Agora, se tiver algum acidente maior para o próximo ano, aí nós vamos ter que repensar esses valores. E nós temos um colchão aqui de investimento de 1,5 bilhão, justamente para vencer essas interferências que nós possamos ter com o ICMS futuro. Então, assim, eu diria, estamos cautelosos,
mas bastante realistas e cientes do orçamento e sabendo das condições de investimentos que nós temos. E da condição desse país, né? Da economia desse país, que lá se sabe o que poderá vir. Antes de falar de pesquisa, eu queria falar agora sim do Diversa, né? Porque eu acho que é um projeto de vocês interessantíssimo, né? Quer dizer, conceder o fundo patrimonial da USP, né? Vai conceder 10 bolsas totalizadas nessa primeira etapa, mais de 270 auxílios no valor de R$800 mensais, com investimento total de 10 milhões. E já tem aí o Itaú, Santander, Deutsche Bank e a Dow Química, né? De parceria, entre outros. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque é muito interessante esse USP Diversa. Então, esse programa ele teve origem no que eu citei anteriormente, do patrocínio do Banco Itaú. Então, quando nós mostramos esses dados para os empresários, que se eu investir no aluno cotista, ele vai terminar o curso com o mesmo desempenho do aluno não cotista, e a evasão escolar foi muito baixa nesse grupo, os empresários se mostraram muito animados a fazer investimento. Então, nós fizemos essa parceria com a nossa fundação, com a FUSP, e nós estamos permitindo que as empresas elas escolham o modo de doar, o tempo que vai doar, estabelecemos que precisa ser para alunos com alguma vulnerabilidade e que o valor da bolsa seria em torno de R$800. Então, agora nós estamos procurando as empresas, procurando a adesão dessas empresas para garantir o maior financiamento desse programa. Então, lembrando que todas as empresas hoje, eles precisam ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento ambiental. Então, acho que esse programa está atraindo essas empresas porque elas vão poder mostrar ao mercado que elas têm essa preocupação social e eles estão apoiando a universidade. Então, nós já temos esses 270 bolsas garantidas e vamos trabalhar diariamente para conseguir novos aportes. Nós estamos planejando uma reunião na Fiesp para mostrar para um grupo maior de empresários e garantir esses alunos. Então, quando você faz o programa de cotas, ele não pode parar por aí. Você precisa se preparar tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista social para garantir esses alunos. Um outro exemplo do ponto de vista acadêmico que nós estamos fazendo é criando um programa não presencial de línguas. Então, os alunos vão poder fazer curso de inglês para que eles possam melhorar o seu nível de inglês e, quando eles saírem da graduação, eles terem condições de fazer uma leitura e fazer uma conversa em inglês razoável que permita ele poder fazer uma maior integração no mercado de trabalho. Então, o programa de cotas ele é interessante, mas ele não pode se encerrar somente no programa de cotas. Ele precisa ser seguido de outras situações para você dar apoio a esse aluno. Professor, sobre as pesquisas, no mundo gráfico de produções acadêmicas, a Harvard apresentou 33 mil trabalhos, ficando em primeiro lugar, segundo o mundo gráfico. E a USP, né, no Brasil, aí, de tanta dificuldade, ainda ficou em 8º lugar, com 16 mil estudos. Quer dizer, é brilhante o número de trabalhos apresentados pela USP. Porém, o CPP, né, que é o Citations per Paper, nos coloca quase que 710, eu não sei nem, 70º lugar no Citation per Paper. Quer dizer, não sei se eu posso dizer, em termos de curiosidade e de conhecimento, não despertou, segundo pesquisa do CPP. Isso não é fala minha. Nós temos uma produção bastante significativa e tem aumentado a cada ano o número de papers, tá? Em torno do que você comentou, 16, 17 mil papers por ano. Quando você vai para a qualidade, você compara com os mesmos trabalhos das mesmas áreas que tem no mundo. Então, existem algumas ferramentas, você citou uma, mas tem outras ferramentas para medir. E se nós estabelecermos o número 1 como a média mundial, até 10 anos atrás, nós estávamos com 0,8. Então, a USP ficou por 0,8, 0,8, 0,9, quer dizer, abaixo da média mundial dos últimos anos. A partir de 2014,
nós chegamos a esse 1, quer dizer, nós igualamos a média mundial, e desde então nós estamos acima da média mundial, em torno de 1,15, 1,14, em alguns anos chega a 1,2, então mostrando que nós estamos já acima da média mundial, estamos melhorando. Agora, isso depende muito do financiamento da pesquisa, da condição de internacionalização da pesquisa. Seria muito difícil nós compararmos uma universidade brasileira com uma universidade de outro país, porque, só para você ter uma ideia, o CNPq, que é um órgão de financiamento federal, hoje ele tem um orçamento menor do que a FAPESP, que é o órgão de financiamento estadual. Então, como que nós podemos fazer ciência no Brasil com tão pouco investimento? Então, quando você pega um país europeu ou norte-americano, ou mesmo da Ásia, que eles aplicam mais de 2% do seu PIB em ciência e tecnologia, no Brasil ele não passa de 1%. Então, nós temos uma condição favorável no estado de São Paulo, mas ainda nós ficamos longe de universidades da Europa e dos Estados Unidos em relação ao financiamento. Mas, mesmo assim, a USP tem se colocado na posição entre 100 e 150 universidades mundiais. Em algumas áreas do conhecimento, como odontologia, nós estamos aí entre 5º, 8º lugar. Então, assim, eu acho que você tem razão que nós precisamos melhorar a qualidade da nossa produção, nós precisamos melhorar a inovação, quer dizer, transformar isso em produtos para a sociedade, mas eu acho que nós estamos fazendo um bom serviço. Dentro das condições que nós temos no Brasil, eu acho que a USP tem tido uma destacada liderança aí mundial na produção científica, mas ainda pode melhorar. Temos muitos aspectos que nós podemos melhorar. Claro, só para dizer assim, a gente fica... a preocupação realmente, né, é o CPP, porque a gente falou do mundo gráfico, e no Brasil gráfico, né, a USP é a primeira colocada, óbvio, com esses 16 mil trabalhos, né? Mas em CPP ela fica um pouquinho atrás da Unicamp, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Santa Catarina e da UFSCar, que também é da sua gestão, né? Quando você analisa as universidades, principalmente as brasileiras, esse índice de citações na área das humanidades, naturalmente, ele é menor. Então, como a USP é 1/3 humanas, 1/3 biológicas, 1/3 exatas, tanto as humanidades quanto as exatas, eles têm um número de citação naturalmente menor. As biológicas têm um número maior. Então, você precisaria comparar com universidades que têm a mesma distribuição em relação à área de conhecimento. O melhor é você comparar com um parceiro do exterior com uma produção na sua área, e não um geral, o número de citações. Quando você compara dentro quer dizer, você compara laranja com laranja, banana com banana, essa comparação fica mais qualificada e nós podemos medir melhor essas alterações. Mas nós podemos melhorar, mas eu acho que a nossa relação, principalmente por ser uma universidade extra large, como é a USP, com quase 100 mil alunos, eu acho que o nosso desempenho está muito bom. Dificilmente você encontra na Harvard, em Princeton, um número de alunos tão grande quanto a universidade. Então, a USP ela conseguiu ser uma universidade de massa e, ao mesmo tempo, manter a sua qualidade. Seria muito mais fácil se nós fôssemos uma universidade pequena, com poucos alunos, com muita pesquisa, aí os seus índices seriam naturalmente muito melhores, como Harvard, Princeton, UCLA e outras universidades americanas. Professor, chegamos ao final. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Acho que isso vai ter uma audiência espetacular pela pessoa do senhor, da sua família e essa participação importante que vem tendo a USP dentro do conceito da educação, da formação e da ciência. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Edmond, agradeço o seu papel de levar a comunicação, de levar a ciência no meio de comunicação, numa linguagem que a população possa acompanhar o que o cientista faz, o que a universidade faz. Muito obrigado e sempre estamos à disposição. Sempre que você precisar, estaremos aqui para fazer algum esclarecimento, passar alguma mensagem que você considere relevante. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap,
BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.